Então, um dos grandes atributos de Deus é exatamente a misericórdia. É ter dó da miséria do outro, né? É ter dó da condenação do outro, é oferecer a oportunidade de arrependimento, de salvação. E Deus aqui usou de misericórdia não só com os ninivitas, mas também com Jonas. O Jonas merecia um juízo de Deus sobre ele, porque ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ele fugiu de Deus. Ele fez de tudo para não obedecer a Deus. Então ele merecia o juízo de Deus. Mas Deus usou de misericórdia para com ele. E depois que ele fez o que Deus mandou, ele ainda questionou. Ele ainda se entristeceu. Então ele já merecia outro juízo de Deus. Mas Deus teve misericórdia dele. O perdoou. E Jonas foi restaurado. Assim como aquele povo daquela cidade naquele tempo. Mais para frente eles foram destruídos. Mas naquela oportunidade se arrependeram e foram perdoados por Deus. E não foram destruídos. A nossa conclusão aí diz: Jonas transmite-nos uma importante lição prática. O relato em si mostra a diferença abissal entre a bondade divina e a justiça humana. Aos ninivitas, Deus falou por intermédio de Jonas. Hoje ele fala através de Jesus, que continua a salvar, a curar, a batizar com o Espírito Santo. Ele mesmo diz: e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. O mestre operou sinais, prodígios e maravilhas como nenhum outro antes ou depois dele, e deu oportunidade de salvação a todos. Mesmo assim foi rejeitado pela sua geração. Por isso lançou em rosto a incredulidade dos seus contemporâneos e elogiou a fé dos ninivitas por haverem ouvido a pregação do profeta e arrependido de seus pecados. Então, enquanto a justiça humana diz condena, destrói, Deus diz se arrepende, recebe o perdão, recebe o amor, recebe a misericórdia. Então, aos ninivitas, Deus enviou Jonas para pregar a eles, para que eles se arrependessem. Hoje, estamos aí, a igreja responsável por levar essa mensagem. Todos que fazem parte da igreja são responsáveis por levar essa mensagem a todas as pessoas. Mensagem de arrependimento, mensagem levando aí o amor de Deus, a oportunidade de Deus, para que todos se arrependam e possam ser salvos, possam ser perdoados por Deus. E Jesus continua aí salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando, fazendo maravilhas, fazendo milagres, sinais, prodígios, tudo para que as pessoas se arrependam, sejam salvas, para que a igreja possa marchar unida fazendo a obra de Deus. E Jesus disse: olha, aqui está quem é mais do que Jonas, é superior a Jonas. Então Jesus é Deus mesmo. E Jesus estava dizendo em sua época para aqueles escribas, fariseus, aqueles religiosos: olha, Jonas foi um sinal, mostrou a misericórdia de Deus. E os ninivitas se arrependeram, aceitaram a mensagem de Jonas, mesmo Jonas não querendo dar mensagem, não gostando de dar mensagem, mesmo Jonas querendo que eles fossem destruídos, mas eles aceitaram a mensagem de Jonas. E Jesus está dizendo agora aqui: eu, Jesus, Deus mesmo, superior a Jonas, criador do Jonas, estou aqui pregando para vocês, dando a mensagem para vocês. Então ele diz: olha, os ninivitas, no dia do juízo, vão se levantar. Aqueles ninivitas que se arrependeram, no dia do juízo, eles vão se levantar e condenar vocês, porque eles ouviram Jonas, que nem queria pregar para eles, não queria nem a salvação deles. E eu estou aqui falando diretamente para vocês. Aquele que é superior a todos os homens está aqui, Deus mesmo, falando, e vocês não se convertem, não se arrependem. Então a igreja hoje está aí, por toda parte, pregando o Evangelho. E nós somos superiores a Jonas. Por quê? Nós amamos as pessoas. Nós temos o Espírito Santo derramado em nossos corações. Nós queremos a salvação das pessoas. Então somos superiores a Jonas. E estamos pregando o Evangelho, movidos pelo Espírito Santo que está em nós. Jesus está vivo e nos usa para levar a mensagem a todos, para que sejam salvos. Então aqueles que não se arrependem, então sofrerão tormentos eternos, porque não se arrependeram, ouvindo pessoas como nós, que éramos pecadores como qualquer um, mas Deus teve misericórdia de nós,
nos perdoou e nos salvou. Então somos exemplo para todos. E nós queremos te convidar agora a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Arrependa-se agora dos seus pecados, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. É a sua oportunidade de começar uma vida nova com Deus. Vamos orar agora. E logo após estaremos então trazendo o questionário da nossa lição. Vamos orar juntos agora. Pai, te apresentamos agora essas vidas que se chegam a Ti arrependidas dos seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos, escreve os seus nomes no livro da vida. Faz maravilhas, Senhor, na vida deles. Oh, regrada luz gigante, o orbe stare, when the fire is to Gesserem Shammai. Oh, Deus que se agrada, Deus que busca o arrependimento, que se agrada daqueles que se arrependem, daqueles que abrem os corações, para que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus de infinita misericórdia, de infinita graça, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, suas vidas. Ó Pai querido, salva, cura, liberta, faz maravilhas nessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos então ao nosso questionário. Primeiro aí para completar dentro do texto áureo. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Verdade prática, número 2 para completar. O relato de Jonas ensina-nos o quanto Deus ama e está pronto a perdoar os que se arrependem. Parte 1, o livro de Jonas. Pergunta número 3. Qual o contexto histórico de Jonas? Jonas é da época do Império Assírio, cuja capital era Nínive. O nome do rei ninivita impactado com a pregação de Jonas, segundo se diz, é Adab-nirari III, falecido em 783 a.C. Nessa época, Jeroboão II, filho de Joás, reinava em Samaria sobre as 10 tribos do norte. Número 4. Quem era Jonas? Então Jonas se apresenta apenas como filho de Amitai. Ele é mencionado em outras narrativas bíblicas e por essa razão sabe-se que era profeta do reino do norte, natural de Gat-Efé, tendo vivido na época de Jeroboão II, segundo de Reis 14, 23 e 25. Jonas, que deveria ir para Nínive, clamar contra essa cidade, desobedeceu a ordem divina, procurando fugir para Tarsis. É o único profeta bíblico do qual se tem notícia que tentou resistir ao Senhor. Onde nasceu Jonas? Pergunta número 5. Em Gat-Efé, que localizava-se na terra de Zebulon, Josué 19, 13, nas proximidades de Nazaré, da Galiléia. Número 6. Quando Deus mandou Jonas pregar a Nínive, para onde ele foi ao invés disso? Então, para Tarsis. Segundo Heródoto, é a mesma Tartessos, na orla ocidental do Mediterrâneo, a sudoeste da Espanha. Ideia aceita pela maioria dos pesquisadores bíblicos. Número 7. Qual é a estrutura e a mensagem de Jonas? Então, o livro contém 48 versículos distribuídos em 4 breves capítulos. Apesar de começar com a estrutura profética, a mensagem é apresentada em estilo biográfico. Não deixa, contudo, de ser uma profecia da história de Israel, ao mesmo tempo em que anunciam o ministério, a ressurreição e a obra missionária de Cristo. O tema principal do livro é a infinita misericórdia de Deus e a sua soberania sobre todas as nações. Parte 2, o grande peixe. Número 8, baleia ou grande peixe? Complete. Na Bíblia hebraica e na Septuaginta, o versículo 17 é deslocado para o capítulo seguinte. A língua hebraica não dispõe de termo técnico para baleia. Essa palavra é usada como resultado de uma interpretação tradicional que atravessou séculos. As escrituras hebraicas empregam dag gadol, grande peixe, uma vez, e simplesmente dag, peixe, 3 vezes. A Septuaginta traduz ketem megalô por grande monstro marinho e ketos por monstro marinho. A mesma palavra usada no Novo Testamento grego, Mateus 12:40. Número 9. Há indício no texto de Jonas para que ele possa ser interpretado como alegoria, ficção didática, mito, lenda, etc. Rejeitamos todas essas linhas de pensamento, pois o oráculo foi entregue a Jonas, no mesmo estilo dos outros profetas. O Senhor Jesus Cristo, a maior autoridade no céu e na terra, interpretou o livro como histórico, assim como históricos foram o ministério e a ressurreição do Mestre. O Novo Testamento é a palavra final, e isso encerra qualquer questão. Parte 3, a misericórdia divina. Número 10, como foi a conversão dos ninivitas? Então, o curto relato do livro de Jonas serve como prenúncio da graça salvadora para todas as nações. Os ninivitas foram salvos pela graça, pois creram em Deus e se converteram do seu mau caminho. As obras foram consequência da sua fé no Deus de Israel. Número 11, o que significa arrependimento de Deus? Então, arrependimento humano é mudança de mente e de coração de pior para melhor.
Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, parece confundir-nos um pouco, pois Deus é perfeito e imutável, não pode mudar nem alterar sua mente. A explicação para uma declaração como esta é a linguagem antropopática, um modo de falar em termos humanos, ou se trata de uma questão de ordem exegética, que é o nosso caso aqui. Quem mudou, na verdade, foi o povo. Nesse caso, o perdão é parte do plano divino. Número 12. Qual a explicação exegética da declaração? Deus viu as obras deles, como se converteu do seu mau caminho. Complete. Então, o verbo hebraico aqui é shuv, literalmente, voltar-se, retornar, frequentemente usado para indicar o arrependimento humano. A respeito do arrependimento de Deus, que vem na sequência, o verbo é outro, nahan, ter pena, arrepender-se, lamentar, consolar, ser consolado. Essas nuances linguísticas podem ser confirmadas por qualquer pessoa, ainda que não conheça uma única letra do alfabeto dessas línguas, como auxílio, então, por exemplo, da Bíblia de Estudos, palavras-chave, hebraico e grego, CPAD. Parte 4, a justiça humana. Número 13. Apesar de Jonas ter sido bem sucedido em sua missão, estava descontente. Por quê? A Bíblia não revela a razão do descontentamento de Jonas. Jonas afirma saber ser Deus, piedoso, misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes, Lihan, do mal. Número 14. Jonas esperava vingança. Por quê? O Império Assírio foi um dos mais cruéis da história e tinha domínio sobre todo o Oriente Médio. Massacraram muitas nações, entre elas Israel. Número 15. Há crentes que se incomodam com o retorno à igreja dos que se acham afastados do rebanho. Dê exemplo bíblico dessa síndrome. Quem não se lembra do irmão mais velho do filho pródigo? Às vezes a bondade divina incomoda alguns. Número 16. Como compreendermos a misericórdia divina em Jonas? Então a misericórdia divina é um dos atributos que revela a natureza de Deus. O Senhor poupou Nínive da destruição, prorrogou a sua ruína e perdoou os seus moradores. O próprio Jonas, na qualidade de desertor, também foi alvo da infinita bondade de Deus. Conclusão aí para completar. Jonas transmite-nos uma importante lição prática. O relato em si mostra a diferença abissal entre a bondade divina e a justiça humana. Aos ninivitas, Deus falou por intermédio de Jonas. Hoje ele fala através de Jesus, que continua a salvar, curar, batizar com o Espírito Santo. Ele mesmo disse: eis que está aqui quem é maior do que Jonas. O mestre operou sinais, prodígios e maravilhas como nenhum outro antes ou depois dele, e deu oportunidade de salvação a todos. Mesmo assim foi rejeitado pela sua geração. Por isso lançou em rosto a incredulidade dos seus contemporâneos e elogiou a fé dos ninivitas por haverem ouvido a pregação do profeta e se arrependido de seus pecados. Glória a Deus. Aleluia.